Como o pastor Paulo, ele sempre gosta de frisar aqui, nós estamos estudando a Bíblia, né? O objeto de nosso estudo, de nossa atenção aqui, em todas as nossas reuniões, é a Escritura. Mas nós estamos estudando a Bíblia, nos valendo aí deste importante documento para a nossa tradição, para a nossa denominação, que é a Confissão de Fé de Westminster, que organiza temas e doutrinas essenciais da nossa fé. Então, estamos estudando estas doutrinas conforme ensinadas pelas Escrituras, contidas no conteúdo e na narrativa da Bíblia, por meio deste documento tão importante para nós. E nós estamos aí no capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, que é o capítulo que trata acerca da doutrina da justificação. Na última quinta-feira, nós estudamos aí o primeiro parágrafo do capítulo 11 e nós o encerramos, e hoje nós daremos início à nossa discussão, ao nosso estudo, a partir do segundo parágrafo do capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, falando acerca da justificação. Antes de nós, então, lermos aí este parágrafo e passarmos a estudá-lo, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a bênção e a graça para que nos ajude a compreender aquilo que nos diz e nos ensina a sua palavra. Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez por este tempo que é tão precioso para nós, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de dedicarmos este tempo aqui juntos, unidos, a lançarmos o nosso olhar e dedicarmos a nossa atenção àquilo que diz a tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que por tua graça nos instrua, nos alimente, abra o nosso entendimento, que as palavras do Senhor ensinadas a nós aqui, ó Deus, elas sejam como boa semente, caindo em bom terreno ao criarem raízes no nosso coração. Que seja assim para a glória do Senhor. Nós cremos que se o Senhor nos conceder essa graça, se a palavra do Senhor germinar em nós então iremos dar frutos que glorificam o Senhor por meio de uma vida santa, dedicada ao Senhor, sincera e com uma fé honesta. Que o Senhor nos ajude. Essa é a minha oração humilde, eu dependo de Ti e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler aí o segundo parágrafo do capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: a fé, recebendo e descansando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não é a única graça na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. A fé justificadora não é morta, mas opera por meio do amor. Então vamos observar aí esta primeira sentença no parágrafo de número 2, no segundo parágrafo do capítulo 11. Esta que está aí em vermelho. A fé, recebendo e descansando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Nós vimos na semana passada que é necessário que nós não confundamos não tenhamos uma compreensão equivocada a respeito do que significa a salvação por meio da fé. A fé como um instrumento para a nossa salvação. Na ocasião, eu lembrei aos irmãos do fato de que os arminianos, em geral, eles dizem que as nossas obras, elas não têm o peso de nos salvar, não é? Mas a nossa fé, ela ganha este caráter de ser ela o meio pelo qual o Senhor justifica o seu povo. Mas não é a nossa fé que nos justifica.
eu disse na semana passada que é Cristo quem nos justifica, né? É um jogo de palavras que às vezes pode confundir a gente. Nós confessamos em nossa tradição a suficiência das Escrituras, de Cristo, da graça, a glória somente ao Deus e a fé como um meio para a salvação, mas não como a salvação em si. Nós não somos objetivamente salvos pela fé. Nós somos salvos por Jesus Cristo, por meio da fé. Então, esta primeira frase enfatiza bem isso aí. A fé, ela é um instrumento para a nossa justificação. E a confissão de fé diz mais, ela é o único instrumento para a nossa justificação, de nossa justificação. Entretanto, nos lembremos, nós somos justificados por Cristo Jesus por meio da fé. Nós somos salvos por uma pessoa, não por esta fé que nós sustentamos, que nem mesmo nos pertence, como vimos também na quinta-feira passada. É um dom de Deus, é dádiva da graça de Deus para as nossas vidas. Então, qual o papel da fé aí no recebimento da justificação? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Verso 12. E também na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 12. E carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 16. Quem encontrou pode ler para nós, por gentileza. Agora Gálatas. Gálatas 2, verso 16. Então, esses textos aqui enfatizam para nós este papel, este caráter instrumental da fé em nossa justificação. Qual que é o papel da fé no recebimento da justificação? É o papel de um instrumento por meio do qual nós recebemos a nossa justificação em Cristo Jesus. Mas o que é fé em Cristo Jesus, né? Talvez seja bom, importante responder essa pergunta. A gente faz referências a esses termos com tanta naturalidade, pressupondo que todos saibam, e há um sentido em que nós sustentamos isso com muita clareza no nosso entendimento, mas é bom frisar isso por meio do que diz o breve catecismo de Westminster na pergunta de número 86, que a pergunta é essa: o que é fé em Jesus Cristo? E a resposta é: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora. Isso está confirmando aí com o que diz este parágrafo que nós estamos estudando. Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação. O recebemos, no caso, Jesus Cristo, para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Então, fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Em outras palavras, fé, irmãos, é descansar naquilo que Jesus fez. Essa terminologia está presente aí na sentença que lemos. A fé recebendo e descansando em Cristo, em sua justiça. Fé, em outras palavras, é descansar naquilo que Jesus fez. Fé, irmãos, é abandonar o nosso intento de justificarmos a nós mesmos por meio de nossa própria obra. Fé é desistir de tentar estar certo.
É desistir de querer acertar as coisas com Deus do próprio jeito, tentando acertar a própria vida. Eu gosto sempre de usar esse exemplo aqui, porque eu acho que todo mundo, em algum momento da trajetória, da caminhada cristã, já ouviu isso de um não cristão. Se você já convidou um amigo, alguém querido, para poder vir à igreja com você, às vezes você vai ouvir de uma pessoa assim, olha, eu tô com a vida, rapaz, toda bagunçada, tudo errado, deixa eu acertar as coisas primeiro, que aí eu vou em busca de Deus. Né? Como se a pessoa pudesse fazer isso. Não há como fazer isso. Fé é justamente isso, desistir, de tentar acertar as contas com Deus. Você não pode. Você precisa descansar naquilo que Jesus fez por nós. Nós precisamos confiar na bondade de Cristo, na justiça de Cristo. Fé aqui, irmãos, para nós é acreditar que Jesus é quem pagou qualquer dívida que nós tínhamos com o nosso Criador. E fé não é algum tipo de virtude intrínseca aos homens. Não é algum tipo de virtude que nós sustentamos em nós mesmos. Por melhor que nós possamos agir, por mais elevado que seja o nosso padrão moral, por mais esforço que nós façamos para tentar andar direitinho, dar os passos corretos, não onerar a quem quer que seja, por mais que nos esforcemos, estas virtudes, das quais o Senhor mesmo é a fonte também, em sua graça, elas não constituem o que a fé é em si mesma. Fé não é uma virtude que nós sustentamos em nós mesmos. A fé justificadora é como afirma a Confissão de Fé de Westminster aí, receber e descansar em Cristo. Fé é receber e descansar somente em Cristo, naquilo que ele fez, na sua justiça, no poder que somente ele tem de resolver o nosso problema com Deus, de acertar as coisas com Deus. E é o que João nos lembra no texto que nós lemos aí na abertura de seu evangelho. João, ele caracteriza, no verso 12 do capítulo 1, os filhos de Deus como sendo aqueles que, o que está aí? Creem no seu nome. Então, a fé, nesse sentido, além de um instrumento por meio do qual nós recebemos a justificação em Cristo Jesus, a fé é um distintivo do que agora nós nos tornamos em Cristo, da nova identidade que nós temos em Cristo como filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles, como diz o apóstolo João, a saber, os que creem em seu nome. E não é surpresa para nós que Paulo ele escreve em suas cartas constantemente falando a respeito deste tema da justificação, especialmente na carta aos Romanos. Abra aí no capítulo 3, capítulo bem conhecido dessa carta de Paulo aos Romanos. Ele vai apontar aí essa instrumentalidade da fé, este caráter instrumental da fé. Ele diz o seguinte no verso 28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Agora veja o primeiro verso do capítulo 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é o único instrumento por meio do qual nós somos e recebemos a justificação em Cristo Jesus. Por assim dizer, a fé é este único instrumento, porque ela é a única maneira boa de descrever a confiança que nós colocamos em Jesus Cristo e não em nós mesmos. É esse descansar na providência de Deus que providenciou para nós um caminho para a nossa redenção, a saber, Cristo Jesus. Esse descanso em Cristo Jesus
esse abandono de nós mesmos, não é? Dessa tentativa de salvarmos a nós mesmos, é a fé que é o instrumento para a nossa justificação. E esta fé, diz aí este parágrafo, ela nunca anda sozinha. Veja só o que diz o restante do parágrafo. Diz assim: ela, contudo, não é a única graça na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. A fé justificadora não é morta, mas opera por meio do amor. Então, nós somos justificados somente pela fé. Entretanto, precisamos nos lembrar que esta fé não anda sozinha. Ela vem acompanhada com outras graças salvadoras, assim também como ela. Não é? Ela é um dom da graça, o único dom pelo qual nós recebemos a justificação, mas não é um dom único, não é? Existem outros dons que a acompanham, outras graças salvadoras que a acompanham. Pensem em um self-service, não é? Um buffet aí de um restaurante. Você vai lá, para poder servir a você mesmo, colocar ali aquilo que você aprecia mais na comida, vai pesar ali a sua comida para poder se alimentar posteriormente. Pensem nessa figura. Nesse sentido, pensem que você tem a fé, mas você tem esperança, você tem a paciência, né? Você tem outras graças salvadoras disponíveis nesse buffet. Não, não funciona como se você pudesse escolher aquela que melhor, que mais lhe apetece. Né? Não é como um restaurante, num buffet. Você não entra, eu pego aqui a fé, acho que eu vou pegar um pouquinho de esperança, esse negócio de paciência não funciona muito bem comigo, eu acho que eu vou. Não, elas andam juntas. Elas não são opções em um buffet, não são graças salvadoras opcionais. Não é algo que a gente possa selecionar nesse buffet aí das virtudes cristãs. Elas andam juntas, caminham juntas, são parte do prato principal. Faz parte de todo aquele grupo de comidas essenciais para a nossa nutrição espiritual. E essas graças da vida cristã, sem elas a gente de fato não pode desfrutar de uma vida genuinamente cristã. Então é importante que nós saibamos que a nossa fé não anda sozinha. A nossa fé, ela carrega consigo outros dons da graça salvadora de Deus que devem apresentar-se em nossa vida e em nosso testemunho cristão. A nossa compreensão da salvação, ela sempre deve buscar ser robusta à luz daquilo que a Escritura ensina. Então, além de nos conscientizarmos de que a fé não é uma graça salvadora que anda sozinha, mas ela é acompanhada de outras graças, nós devemos nos conscientizar também daquilo que nos diz aí no final do parágrafo de nossa confissão. Nós devemos nos conscientizar do fato de que esta fé justificadora não é uma fé morta, mas ela opera por meio do amor. É o que diz aí a última frase desse parágrafo. Abra sua Bíblia em Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo de número 2. Entre os versos 14 e 26 aí, vamos ver somente alguns versos. Verso 17, 22 e 26. Tiago, capítulo de número 2, versos 17, 22 e 26. Quem encontrou pode ler para nós. Verso 22.
Agora o verso 26, por favor, Osório. Então veja só, irmãos. Alguns estudiosos, eles costumam a sustentar a ideia de que há algum embate entre a maneira como Tiago fala acerca da justificação e o modo como o apóstolo Paulo ensina acerca da justificação. Alguns estudiosos acreditam que há um conflito aqui entre o pensamento de Paulo e o pensamento de Tiago. Tiago aqui, assim também como o apóstolo Paulo, está preocupado com a demonstração da fé, com a fé como sendo concebida nesse caráter instrumental como meio para que nós possamos ser justificados. Mas a ênfase de Tiago aqui nas boas obras, para alguns, significa um problema para a visão paulina da justificação. O que não é verdade, irmãos. Não é verdade. Não há nenhum conflito. Eles não estão falando de coisas diferentes. Não é? Mas a verdade é que elas complementam-se mutuamente. Tiago está aqui preocupado, não é, com a demonstração da fé. E esses versículos que nós lemos aí, entre os versos 14 e 26, eles destacam os meios pelos quais a fé ela pode vir a ser provada. Nossa fé, este instrumento de Deus para que nós recebamos a justificação em Cristo, ela é provada. Ela é provada por meio de diversas circunstâncias que vão testar a nossa obediência. E Tiago está descrevendo para nós aqui que a verdadeira fé, ela responde em obediência ao Senhor. Tiago está mostrando para nós aqui, falando sobre justificação, que a natureza de uma fé genuína, ela só pode ser comprovada pela prática de boas obras. Por isso que ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Não é fé. Não existe fé sem obras. Nos lembremos aí que esta fé, que é uma graça salvadora, ela não anda sozinha. E a evidência de que nós fomos alvos desta graça de Deus, que nos concede fé para que descansemos na providência de Deus em Cristo Jesus e na justiça de Cristo Jesus, é a nossa obediência agora. Não existe fé sem boas obras. Quando nós olhamos para Cristo com confiança, irmãos, quando nós respondemos ao chamado eficaz do Evangelho, do Espírito, quando nós confiamos no sacrifício de redentor de Jesus Cristo, nós passamos a amar a Jesus, mas a gente não passa simplesmente a amar somente a Jesus, a quem de fato devemos amar como Deus acima de todas as coisas, mas nós passamos a amar a Jesus, a amar o povo de Jesus, a amar a lei de Jesus, a guardar os mandamentos de Deus em nosso coração. Essas coisas caminham juntas. Não é possível dizer e afirmar que temos fé em Cristo, uma vez que a gente não guarda os seus mandamentos. Uma vez que nós não obedecemos a sua instrução para as nossas vidas. Uma vez que nós desprezamos as suas ordenanças. Não é possível, e Tiago deixa claro isso para nós. Tiago está falando sobre justificação aqui também, mas está mostrando para nós que a natureza de uma fé genuína, ela pode ser comprovada somente por meio de boas obras. Por isso que a nossa confissão diz que a fé justificadora não é morta, mas opera por meio do amor. Veja o que diz aí o apóstolo Paulo em Gálatas. Gálatas
capítulo 5, verso 6, verso 16, não, verso 6. Gálatas, capítulo 5, verso 6. Portanto, esta fé genuína, que pode ser provada em sua inteireza somente pela prática de boas obras, uma fé que se move obedientemente em direção ao Senhor, ela é uma fé cuja obediência se dá pelo amor, por meio do amor. Isso precisa ficar claro para nós. A nossa fé obediente não é uma resposta amedrontada ao Senhor, que guarda receios. É claro, devemos temer o Senhor. Mas essa não é a natureza da nossa fé. Nós não obedecemos porque temos medo. Nós não nos movemos obedientemente em direção ao Senhor porque a gente tem medo do que pode acontecer com a gente. Lembrem-se, a fé é descansar em Jesus. Essa é uma característica vital de nossa caminhada cristã. Nós estamos tranquilos, irmãos. As coisas estão resolvidas para a gente. A vida pode até reservar os seus dissabores, seus desafios, conflitos, confusões, dores e sofrimentos, mas a gente sabe como esse negócio vai acabar no final. Tá tudo certo para a gente. A nossa fé é esse descanso na obra de Cristo Jesus. Portanto, ela não pode ser uma fé ativista que se move em direção a Deus com obediência para poder acertar as coisas ou com medo do que pode acontecer. A gente sabe o que vai acontecer. A gente está tranquilo. Mas por que nós obedecemos? Porque nós amamos. Porque nós amamos em resposta ao amor de Deus para as nossas vidas. É por isso que nós podemos obedecer por meio da fé. Osório, pode falar. Exato. É bom frisar. Obrigado, Osório. É verdade, o Osório está nos dizendo aqui que normalmente confundimos aí. Quando a gente fala sobre boas obras, é comum que nós nos peguemos confusos aí, pensando que é qualquer tipo de boa ação que a gente realiza. Não, não é. As boas obras são aquelas obras que nós realizamos em Cristo. São essas obras da fé. Estas obras que respondem em obediência a Cristo Jesus e que voltam-se unicamente para a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. Então, quando nós pensamos em boas obras, nós estamos pensando neste fruto da evidência da graça e da fé na vida de um eleito que agora obedece aos mandamentos de Deus e vive de acordo com a sua vontade. Vamos ver aí o próximo parágrafo. Parágrafo de número 3, do capítulo 11 de nossa confissão, que diz assim: por meio de sua obediência e morte, Cristo pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. Em favor deles, Cristo satisfez adequada, real e plenamente a justiça de seu Pai. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor dos justificados, e como a obediência e a satisfação dele foram livremente aceitas em lugar deles, e não por qualquer coisa neles existentes, tal justificação provém unicamente da livre graça. O propósito de Deus na justificação dos pecados era glorificar sua perfeita justiça e sua abundante
graça. Então vamos ver aí essa primeira grande parte aí do parágrafo 3. Quando nós paramos para poder pensar a respeito dos efeitos do pecado, da queda na nossa vida, nós precisamos nos lembrar aqui do papel de representatividade pactual que a Bíblia nos apresenta, nos ensina. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Vamos nos lembrar aí mais uma vez do que a palavra de Deus nos ensina acerca desta representatividade pactual. Capítulo 5, veja o que diz aí a primeira parte do verso 19. Diz assim: por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, continua o verso, né? Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, ao pensarmos sobre os efeitos do pecado na nossa vida e na história da vida humana, da nossa existência, nós não podemos fugir, nos esquecer que a desobediência de um só homem, ela foi a responsável por resultar em nossa ruína completa e total. Um homem, Adão, por ter desobedecido ao Senhor, estragou a coisa toda. Bagunçou tudo. Né? Dificultou a vida de todo mundo. O que isso significa? Pensando sobre este papel de representatividade pactual, né? De um representante pactual. Neste caso, Adão que quebrou, né, o pacto da criação estabelecido com o Senhor. Isso significa, quando nós pensamos sobre os efeitos do pecado na nossa vida e na história, que nós, como nos ensina a palavra de Deus, o apóstolo Paulo mesmo aqui em sua carta aos Romanos, todos nós somos pecadores. Nós não nascemos em um estado de neutralidade espiritual. Não é como se até um dado momento de nossa vida nós estivéssemos neutros, como uma espécie de folha em branco, e a partir de um dado momento da nossa vida nós fôssemos agora desenvolvendo ali a nossa vida de modo a sermos caracterizados como justos ou como pecadores. Não é isso que a Escritura nos ensina. Em Adão, o primeiro homem, o representante da humanidade, todos nós fomos gerados em pecado. O que isso significa? Irmão, significa que a nossa apelação não tem esperança de prosperar diante de Deus. Só querer fazer as coisas certas, só rogar a misericórdia de Deus, não funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Como que a coisa funciona? Do mesmo jeito que por meio de um representante pactual, todos se fizeram pecadores. O apóstolo Paulo está nos mostrando aí na segunda metade do verso 19, que por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A nossa justificação, portanto, deve ser sempre vista à luz da obra suficiente de Cristo Jesus. Por causa da obediência e morte de Cristo Jesus, é que ele pagou plenamente a nossa dívida diante de Deus. Se a gente voltar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 47, nós vamos ver que Jesus ele carregava uma fama de ser um líder rebelde, né? Um líder de uma rebelião, porque ele se opunha aos líderes religiosos de seu tempo que haviam pervertido a lei de Deus, haviam perdido o centro da lei de Deus. Mas Jesus, ele de fato, não era um líder rebelde, não era nenhum líder de rebelião. Na verdade, ele era um líder reto.
Jesus era o único que estava fazendo as coisas de acordo com a vontade de seu Pai. Era o único que tinha condições de colocar cada coisa no seu lugar. Ele era um líder reto. E como nosso representante, ele obedeceu em nosso favor. É o que está nos ensinando aí este parágrafo. Por meio da obediência e morte de Jesus, ele pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. Todos aqueles que foram unidos a Cristo pela fé e agora recebem a sua justificação, só a recebem por causa da retidão de nosso representante pactual, Jesus Cristo, Filho de Deus. E o que é que nos espanta quando nós pensamos nesse cenário da obediência e da morte sacrificial de Jesus em favor dos eleitos? O que nos espanta é o que diz aí o capítulo 5 ainda de Romanos, entre os versos 8 e 10. Quem tiver com a Bíblia aberta aí pode ler para nós. Versículos 8 a 10. Então vejam só. Vejam o que nos espanta nesta obra da justificação. Nós em Adão somos todos pecadores, destituídos da graça e da glória de Deus. E enquanto ainda pecadores, Deus nos amou. Ele nos amou. Pode continuar, Osório? Então vejam só o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E a nossa confissão confirma isso veementemente, com muita clareza. A morte de Jesus foi uma satisfação adequada para as exigências do Pai Celestial. A morte de Jesus, ela representa a satisfação real e plena da justiça de Deus Pai. Por isso que fé é descansar. Irmãos, não tem nada mais para ser feito. Não tem nada mais para ser feito. Você tem paz com Deus. Entenda isso. E descanse nessa verdade. Em Cristo Jesus você está em paz com Deus. Nós éramos inimigos antes. Mas por causa de Jesus nós temos comunhão e paz com Deus. É isso o que nos ensina aí o texto da nossa confissão de fé, em conformidade com aquilo que nos ensina a Escritura. Portanto, do mesmo modo como nós devemos olhar para nós mesmos e compreender a nós mesmos à luz do que a palavra ensina, nós somos pecadores por causa de um só homem, nós devemos olhar para a obra de Cristo à luz daquilo que nos ensina também a palavra. Por causa de Jesus, nós fomos considerados justos. Por causa de Jesus, nós fomos considerados justos. Toda a Escritura aponta para a pessoa de nosso Redentor e Salvador, irmãos. Quando Daniel, no capítulo 9, ele vê o justo no futuro, quem é que ele estava vendo? Quando Isaías, no capítulo 53, retrata a salvação por meio do sacrifício de um homem, de um representante, que é esmagado pelo próprio Deus, o Filho de Deus, para quem que a Escritura está apontando? A quem o profeta Isaías está se referindo? Quando Paulo fala, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2,
a respeito do resgate e do pagamento por esse resgate efetuado em nosso favor. A quem o apóstolo Paulo está se referindo? Quando o autor aos Hebreus fala no capítulo 10 sobre um corpo que foi oferecido em favor dos pecadores, para onde essas verdades estão apontando? Todas essas perguntas têm uma resposta somente, elas apontam para Jesus Cristo. Nós somos justificados por causa da obediência e da morte do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele é aquele que nos foi entregue em nosso favor pelo próprio Deus, pelo nosso Pai. E o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 8 aos Romanos, no verso 32, diz que se Deus nos deu a Cristo, ele não nos dará também, juntamente com Cristo, todas as coisas. Todas as coisas. Deus não vai precisar parar para poder checar as gavetas dele lá no céu, irmãos. Ai, meu Deus, será que ficou alguma coisa aqui esquecida? Irmãos, prestem atenção, esse é um problema resolvido de uma vez por todas. Quando a nossa confissão fala disso em uma linguagem que destaca esta plena satisfação de Deus com a justiça de Cristo, é isso que ela está a nos mostrar, a nos revelar à luz do que ensina a Escritura. Nós recebemos todas as coisas. Tudo o que precisava ser feito foi feito. E nada disso vem de nós mesmos. É um dom da graça do próprio Deus que nos ofereceu o seu próprio Filho. Então, a obediência de Jesus e a satisfação produzida por Jesus na cruz é que são aceitas em nosso favor. É como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somente há um, irmãos. Nós precisamos nos lembrar disso. Somente em um Deus, o Pai, tem o seu prazer. E é em seu próprio Filho. Deus, ele deleita-se em seu próprio Filho, Jesus. E é por causa de Jesus, e é porque ele nos amou e ele se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus, que nós podemos desfrutar destas bênçãos da graça redentora de Deus para com seu povo, através de Cristo Jesus. Isso aqui enfatiza também para nós, irmãos, o caráter do sacrifício e da morte substitutiva de Jesus. E vejam só, irmãos, esta é uma doutrina que está sob ataque nos nossos dias. Ela está sob ataque nos nossos dias. Talvez você não esteja muito antenado, mas se você fizer uma pesquisa rápida, você vai se surpreender com o fato de que existem muitos estudiosos, teólogos, pastores por aí, dizendo que Jesus, ele não morreu por você. Ele não morreu pelo seu povo. Esse sacrifício de Jesus, ele não tem um caráter sacrificial de fato e substitutivo. Não é uma substituição penal. É apenas o fim, não é, do que é o testemunho que nós também, como cristãos e servos de Deus, devemos sustentar. Não é? Martirel, que significa o martírio aí, né? Como no português, denota esse testemunho. Então, para eles, o martírio de Jesus, ela é o testemunho, é simplesmente o testemunho da vontade de Deus. Por isso que Jesus chama também os seus discípulos para morrerem junto com ele, não é? Este é o ápice do testemunho cristão.
E há uma realidade, sim, em que no nosso testemunho e na nossa vida cristã, o Senhor opera de fato em nós esta morte. Ele nos chama para morrermos juntamente com Cristo. Mas veja, toda a Escritura nos ensina que a morte de Jesus, ela não tem um caráter exemplificador apenas. Não é alguém mostrando como as coisas devem ser feitas. Não é alguém simplesmente dando o exemplo, falando assim, tá vendo? Olha aqui, gente. É assim que funciona. Se vocês quiserem seguir os meus ensinamentos, esse é o fim de vocês. É a esse lugar que vocês devem levar o testemunho de vocês. Não é. Não é alguém dando o exemplo de algo. O sacrifício de Jesus trata-se de alguém fazendo algo, resolvendo uma coisa de uma vez por todas. Ela tem este caráter sacrificial e substitutivo. Nós cremos que por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos receber a salvação. Por intermédio deste sacrifício substitutivo. Porque ele deu a sua vida em sacrifício em nosso lugar, nós podemos viver. É o que a Escritura nos ensina. Fiquem atentos, sejam cuidadosos. Essa doutrina está sob ataque. Para finalizarmos bem rapidamente, irmãos, a última frase. Aqui eu quero ser breve. O texto que nós lemos diz: o propósito de Deus na justificação dos pecados era glorificar a sua perfeita justiça e sua abundante graça. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 3 de Romanos. Volte aí alguns capítulos, se você está com sua Bíblia aberta em Romanos ainda. Quem encontrar pode ler o verso 26 do capítulo 3. Então, o fim da manifestação dessa justiça em Cristo Jesus era Deus mostrar a ele mesmo como justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo aí no texto que lemos. Agora abra em Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 7. É- Efésios 2, 7. Então, Jesus, ele adquiriu para nós a prova da justiça perfeita e da graça abundante de Deus. Por qual motivo? Porque Deus desejava ser glorificado na justificação dos pecadores. Ele queria mostrar, como nós lemos em Romanos, que ele é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E ele queria mostrar isso para que nós pudéssemos contemplar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso deve nos fazer lembrar, irmãos, que toda a nossa vida ela deve mover-se em direção à glória do próprio Deus. Nós vivemos e existimos para a glória de Deus. Esta obra bendita e redentora da graça de Deus em Cristo Jesus visa a glória de Deus. Por que nós somos justificados? Para que a nossa vida fosse melhor, mais confortável, não é? Para que as coisas dessem certo, para que elas fossem do jeito que a gente sempre sonhou, não. Para que Deus fosse glorificado. Para que ele fosse glorificado. É importante, eu tenho dito isso aos alunos aí deste dessa segunda turma, né, do nosso curso de Cosmovisão, que nós precisamos ter claro em nossa mente
que a narrativa das Escrituras tem um ator principal e não somos nós. É claro, a palavra de Deus nos diz respeito, fala acerca de nós, revela quem nós somos, nos ajuda a conhecermos a nós mesmos à luz do conhecimento de Deus, mas ela trata objetivamente a respeito de seu autor, que é o próprio Deus. Um Deus que se revela e um Deus que zela por sua própria glória. Vou ouvi-lo, Osório. Nós precisamos ter isso em mente para que nós não confundamos o efeito último e objetivo da obra redentora de Deus em Cristo Jesus, achando que salvação em Cristo deveria resultar em vida tranquila e confortável. Lembrem-se que alguém morreu nessa brincadeira aí. Lembrem-se que o nosso Redentor, o Verbo que se fez carne, sofreu todo tipo de angústia, dor, abandono para a nossa redenção e para a glória de seu Pai. Nós não podemos, irmãos, esperar com isso uma vida mais tranquila. Ficar na maciota, uma coisa mais mamãozinho com açúcar. O fim desta obra de justificação não é este, é a glória de Deus. E este Deus que se revela, que é o ator principal do drama das Escrituras, é um Deus zeloso pela sua própria glória. E talvez a gente pense assim, não é? Isso parece um tanto quanto arrogante, não é? Parece esquisito pensar nas coisas nesses termos. E o amor de Deus, né, por nós? Onde é que entra esse negócio aí? Como é que fica, não é? Irmãos, este zelo de Deus por sua própria glória, ele é refletido no amor que ele sustenta pelo seu Filho, objetivamente, e por aqueles que foram unidos a Cristo Jesus pela fé. Nós fomos criados para Deus. Um Deus que não é glorioso, soberano, todo-poderoso, não pode satisfazer os anseios eternos que nós guardamos no nosso interior, no nosso coração. Toda sede que você tem de algo, no fim é sede de Deus, não é isso que a gente aprendeu? Não é isso que a gente costuma ouvir por aí? É verdade. Porque nós somos feitos para Deus. É por isso que todas as vezes que nós tentamos nos saciar em outras fontes, a coisa não dá certo, ela volta depois. Por quê? Porque a nossa sede é sede deste Deus glorioso, eterno, santo, soberano, todo-poderoso. O John Piper diz isso. Pode parecer estranho ouvir e constatar essa verdade que a Escritura ensina, mas o zelo de Deus por sua própria glória se reflete em amor pelas nossas vidas, uma vez que somente a glória dele pode preencher a nossa vida. Somente a glória de Deus pode nos preencher por completo. Pode dar sentido para a nossa existência. Então, qual é o fim dessa obra de justificação em Cristo Jesus? A glória de Deus. Osório, pode falar. É. Esse caráter de completude da obra é algo que nos constrange, não é? Nós precisamos nos lembrar que, como diz o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele certamente há de terminá-la. Às vezes as coisas parecem que estão saindo dos trilhos, né? Parece que a vida da gente está fora de rumo às vezes. E a gente acha que estragou tudo, né? A gente tem um potencial tão grande para estragar tudo. Mas isso não, irmãos. Isso não dá para estragar, não. Graças a Deus por isso. Isso nós não podemos estragar, não. Não o que Jesus fez. Essa é uma obra perfeita. Nós seremos aperfeiçoados por ele a seu tempo e para a sua própria glória.